Church, o título da palavra de hoje é Graça Acolhedora. Amém? E eu não sei quantos aqui, creio que muitos são pais. Para quem é pai, eu duvido que você não tenha ouvido essa palavra ainda, acolhimento. Né? Tem sido falado muito sobre acolhimento nesses dias, sobre acolher. Né? É verdade? Vocês têm escutado muito sobre acolher, que é necessário o acolhimento. E hoje a gente vai falar aqui sobre o maior acolhimento que o mundo conheceu, que foi Deus nos acolhendo através de Jesus. Deus nos acolhendo quando a gente não se sentia merecedor. Quando a gente era cheio de falha e de defeito, Ele nos acolheu. Quando a gente talvez achava que a gente merecia alguma coisa, Deus vem na sua humildade, nos acolhe, mostrando que se não fosse a graça dele, nós não mereceríamos absolutamente nada, mas é tudo pela graça dele. Então hoje a gente vai falar sobre esse Jesus que nos acolhe. E o Espírito Santo, Ele falou muito forte ao meu coração um dia. Isso aqui que eu estou falando hoje, gente, eu cheguei a ter dúvida se era para eu compartilhar. Porque foi algo tão assim, pessoal. Um dia eu sem fazer, não me lembro nem o que eu estava fazendo, mas do nada veio algo muito forte, uma voz muito forte no meu coração. Que eu tive a plena certeza que era o Espírito Santo de Deus. Falando para mim, eu quero te transformar numa acolhedora. Eu quero transformar você numa pessoa que acolhe outras pessoas. E depois disso o Espírito Santo foi falando no meu coração mais coisas, outras coisas. E eu perguntei para Ele, Espírito Santo, você quer que eu compartilhe essas coisas todas que você tem falado para mim? E Ele falou, nunca é só para você. Sempre que eu te entrego algo é para o outro. Então eu quero sim, eu já estou emocionada, né, gente? Se prepare que eu acho que tenham paciência para comigo, porque eu acho que essa noite eu talvez chore. Porque quando é algo que o Espírito fala muito assim com você, é muito especial. E Ele falou, eu quero que você compartilhe isso com a igreja, porque eu te entreguei isso para você entregar isso para eles. Começa em você. Sempre começa nos pastores, sabe? Mas isso não é só para nós. Isso é para todos nós. E o que Ele falou muito forte no meu coração é que essa é uma obra dEle. Sabe, o que Deus quer fazer na minha e na sua vida é trabalhar, é desenvolver o amor, o perdão, a paciência, a amabilidade, todo o fruto do Espírito, todas as características do fruto do Espírito que já habitam em você, porque você é nova criatura. E quando você aceitou Jesus, todas essas características se tornaram as suas características. O Espírito Santo falou que quer trabalhar, desenvolver essas características, tudo isso que já existe em você. E te capacitar de uma forma sobrenatural para ser uma acolhedora, um acolhedor de Jesus. Ele quer que você seja Jesus para outras pessoas. Amém? Eu queria ler Romanos 5:8 que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ou seja, algo que é uma base para a gente entender essa questão de acolhimento é entender que Jesus nunca exigiu de mim e de você nada para te acolher. Você ainda era pecador. Pedro fala, nós ainda éramos inimigos de Deus quando Ele nos amou, quando Ele nos acolheu. Então Jesus, Ele nunca vai exigir um comportamento seu, uma fala sua, um pensamento seu, para daí Ele decidir, então tá. Então Ele agiu assim, pensou isso, então agora eu decido acolhê-lo. Não. E eu quero que a gente comece a entender
quem Jesus é, porque essa graça, ela flui de nós para outros. E a nossa referência é Jesus. Então a gente precisa entender como ele age para que a gente também possa agir com o próximo. Amém? Então, Nanda, talvez significa... Já tem uma pergunta aqui que talvez possa passar na sua mente. Quando eu falo de que Jesus não exigiu nenhum comportamento seu para que ele pudesse te acolher. Talvez alguma pessoa pense, então será que de repente, se eu continuar tendo esse mesmo comportamento, está tudo bem? Eu posso continuar errando e está tudo bem, porque Jesus vai sempre me acolher. Gente, quando a gente entende que Deus, ele é o nosso Pai, a gente entende que um pai, talvez você só vai entender isso quando você se torne pai. Talvez você já entenda isso agora. Mas quando a gente é pai, os nossos filhos podem errar. Mas a gente não quer que eles errem. Nunca vai ser da vontade de Deus que eles continuem tendo atitudes erradas ou escolhas erradas. A vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Porém, se o nosso filho errar, a gente continua amando ele. Estão entendendo? E isso me levou a pensar, até os meus pensamentos vêm da parte do Espírito também, nenhum crédito para mim. Mas veio um pensamento sobre a maior história de acolhimento que já houve. Que está lá em Lucas, e Jesus conta, é Jesus quem conta sobre essa história de acolhimento. E o Joseph Prince, para quem não conhece Joseph Prince, queira conhecê-lo. Ele, num livro dele, ele faz um texto baseado nessa passagem. E eu traduzi esse texto e trouxe aqui para vocês. E eu queria ler esse texto. Eu creio que conforme eu vá lendo, você vai identificar que história de acolhimento foi essa, a maior história de todas, na minha opinião. E nessa versão baseada num livro do Joseph Prince, ele diz assim: ele se sentava na varanda da frente todos os dias, olhando para o horizonte em busca de um sinal de movimento. Fazia isso fielmente, embora os dias se transformassem dolorosamente em semanas e depois em meses. Quando seus amigos e familiares vinham para convencê-lo a desistir e seguir em frente, ele apenas sorria, acenava, despedindo-se deles e persistia inflexivelmente. Mantendo seu olhar nas colinas ao redor, esperava pacientemente pelo retorno do seu filho. Enquanto esperava, ensaiava em sua mente o que falaria para ele quando o visse. E todos os dias, enquanto procurava pelos campos, ele se perguntava se aquele seria o dia. Certa noite, uma sombra de uma pessoa que parecia familiar apareceu distante, reconhecendo ele o seu filho. Ele externou sem hesitação o que tinha ensaiado diversas vezes em sua mente. Retirou sua capa, deixando de lado o que representava sua honra, e saiu correndo para abraçar o seu filho com toda a sua força. Calma aí. Obrigada, JP. Eu acho que agora vocês devem ter uma noção de que história é essa, né? A história do filho pródigo. Ele podia... Caramba, calma aí, gente. Ele podia sentir seu coração batendo descontroladamente e seus pulmões expandindo e contraindo enquanto cada pé tentava correr mais do que o outro ao longo do campo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto a cada passo seu filho se aproximava.
E antes que qualquer palavra pudesse ser trocada, ele saltou na frente do seu filho, o abraçou e o cobriu de beijos. Essa inesperada recepção alegre do pai desestruturou completamente o jovem, pois ele esperava ser repudiado e até já tinha um discurso ensaiado para pedir a seu pai para torná-lo apenas um dos seus empregados. Porém, sem esperar para ouvir o discurso ensaiado do filho, seu pai ordenou aos seus servos que trouxessem a melhor roupa para ele e lhe colocassem um anel no dedo e sandálias nos pés. O jovem tinha achado que tinha perdido o direito de ser chamado filho, em decorrência das más escolhas que havia feito, que resultaram em vergonha para a família. Mas seu pai deixou claro que não foi bem assim. E, na verdade, fez uma festa para celebrar o regresso do seu filho amado ao seu lar. Meu Deus. E olha que eu ensaiei não chorar, hein? Eu consegui ler ele uma vez sem chorar. Gente, essa é a maior história de acolhimento que alguém pode ter. E essa história, a nossa história. Nós somos esse filho que Deus acolhe todos os dias. Com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas dores, com os nossos traumas, seja lá como for, Deus nos acolhe. Mesmo quem conhece, quem sabe, quem estuda mais profundamente aqui, sabe que o que o filho fez ali com o pai era motivo de apedrejamento. O pai poderia apedrejar o filho. Jesus conta ali para os fariseus aquela história, e eu fico imaginando os fariseus não entendendo nada, porque nem perto de apedrejamento ele cita ali. Mas ao contrário, ele fala de um amor incondicional. E é esse amor, sabe, que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações hoje. E mais uma vez nos lembrar o quão amados nós somos. Porque primeiro, para que a gente possa amar, a gente precisa entender o quanto amados somos. E esse é o ponto de partida para qualquer situação na nossa vida. Amém? E talvez você pense, caramba, mas será que tratar o meu filho assim, ou o fato de Deus ter nos tratado assim, não vai fazer com que a gente continue errando? É aquela pergunta que está sempre in the back of our mind. E, gente, confia na palavra. Quando Jesus disse isso e citou esse exemplo, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Ele sabe que só o amor pode curar. Só o amor pode restaurar. Só o amor pode transformar alguém. E sabe, o acolhimento, quando a gente acolhe alguém, quando a gente é acolhido, primeira coisa é esse amor que nos alcança. É esse perdão. Primeiramente é essa não condenação. E depois, é claro que um bom pai vai ensinar ao seu filho. Só que ele vai ensinar o quê? Com fogo consumidor. Não. Ele vai ensinar na palavra, filho, olha só. Isso aqui é quem você é. Você não precisa ter essa vida de comer migalhas. Eu tenho um banquete para você. Deixa eu te mostrar quem você é, a sua nova natureza. Deixa eu te falar um pouco de quem você verdadeiramente é. É isso que o nosso Pai faz. E Ele nos ensina, e Ele nos edifica. E com o passar do tempo, a gente se constrange com esse amor, a gente se constrange com essa graça, com essa paciência. E nós, cada um no seu tempo, vai amadurecendo, crescendo
e vivendo essa vida abundante e vivendo essa vida saudável que Ele tem para nós. Amém, church? Sabe, por muitos anos, o povo de Israel, eles achavam que amar a Deus, agradar a Deus, como eles iriam amar ou agradar a Deus? Por muitos anos o povo de Israel achou que era através do cumprimento da lei, através da obediência dos mandamentos. Só que o que aconteceu foi que o cumprimento desses mandamentos ultrapassaram algo que se chama amor, que se chama compaixão, que se chama misericórdia. E desde aquele tempo, Deus já estava falando com o povo através do profeta Oséias. Eu queria ler com vocês Oséias 6,6. Ele fala: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque eles achavam que cumprir a regra certinha era isso que ia fazer Deus feliz ou agradar a Deus. E ele fala assim: olha, deixa eu falar, o que eu quero é misericórdia. Muito mais do que o seu sacrifício em querer cumprir a lei. O que eu quero é que você me conheça, muito mais do que sacrificar animais como holocausto, como oferta pelo seu pecado. E aí Jesus fala isso outras vezes, e eu trouxe a passagem que ele fala isso de novo em Mateus. Quando era sábado, os discípulos dele estavam com fome, e na lei, você não poderia trabalhar no sábado, não é verdade? E aí os discípulos de Jesus, porque estavam com fome, decidiram pegar algumas espigas ali e começar a comer. E os fariseus viram isso. Falaram: olha lá, vamos condená-los, porque eles estão descumprindo a lei. Eles estão trabalhando, eles estão comendo, eles estão fazendo o trabalho num sábado. E aí Jesus vem e fala para eles em Mateus 12:7. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia, ele está citando o profeta Oséias, e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. E Jesus chama a atenção deles: se vocês entendessem o que eu vim trazer aqui, o que meu pai sempre quis. E sabe, é essa chamada que a graça traz pra gente. Ei, vocês estão tão focados em cumprir mandamentos, em obedecer, e vocês estão esquecendo do mais importante, que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que é acolhimento de outras pessoas. Que é se importar. Os discípulos estavam com fome, mas não importava para eles se eles estavam com fome ou não. Eles tinham que cumprir a lei. Queremos todos aqui cumprir a vontade de Deus. Todos que estão aqui. Eu não sei se tem alguém aqui que não quer cumprir a vontade de Deus. Acredito que todos queremos cumprir a vontade de Deus e agradá-lo, amém? Mas afinal de contas, o que Deus quer de nós? Como agradar a Deus? Você vive tanto a sua vida pensando: quero agradar a Deus, tenho medo de desagradar a Deus. Sabe, Deus me ama tanto, como eu posso amá-lo? Deus fala aqui o que Ele quer verdadeiramente de você, acima de qualquer coisa, é amor e misericórdia, é compaixão com o seu próximo. Em Oséias, aquela palavra misericórdia ali, em hebraico é o hesed, que alguns aqui conhecem, que é a palavra que significa graça, que é compaixão, que é bondade, que é amor incondicional. Então, quando Oséias cita ali o que Deus quer, ele está falando: o que eu quero é que vocês hajam em graça com o seu próximo. Posso ouvir mais aleluias?
Amém. A gente está entendendo isso, Jesus. Amém? Sabe como você ama a Deus? Amando o seu próximo. João falou, como que vocês vão amar a Deus? Como que vocês vão amar a Deus a quem vocês não veem? E odiar o seu irmão a quem vocês estão vendo? Não tem como, gente. E sabe, no começo do ministério de Jesus estava respondendo várias perguntas ali para os fariseus. Eles iam com perguntas difíceis, Jesus respondia. Eles iam com outras perguntas difíceis, Jesus respondia. E aí a palavra fala que chegou um fariseu, que ele fala assim, eu vou fazer uma pergunta que eu duvido que ele vai acertar, porque não tem resposta. Aí ele chega e pergunta para Jesus. Isso era o que ele achava, né? Jesus, então qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus vai, presta atenção nisso, Jesus vai e responde de acordo com a lei. E ele fala assim, o que é? Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Algumas traduções têm força, entendimento. Ele fala, esse é o primeiro. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E, gente, reparem uma coisa. A pessoa pergunta, de acordo com a lei. E ele responde, de acordo com a lei, é isso aqui. E percebe, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas perceba quando Jesus cita a lei, é sempre algo que a gente se esforçando, a gente talvez até consiga fazer. Que é amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Se a gente se esforçar muito, a gente consegue. E o que a lei consegue pra gente é sempre isso. O que a gente alcança com a lei é sempre algo que nós vamos conseguir fazer com o nosso braço. E com a graça é diferente. E aí, passa-se um tempo, no final do ministério de Jesus, ali na última ceia da velha aliança, ou como muitos falam, a primeira ceia da nova aliança, ali um pouco antes dele morrer. Aquele momento que Jesus levanta o cálice e fala, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora é a aliança da graça que está em vigor. E quando ele fala ali isso, logo após ele ter falado isso, ele fala para os seus discípulos, um novo mandamento dou a vocês. Que está lá em João. Vamos ler? João 13:34. Eu lhes dou este novo mandamento. Ame uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Você está entendendo que agora a graça vem e eleva para um lugar que seria impossível conseguir com a nossa própria força. Mas agora ele sabe que a partir daquele momento ali, quando ele morresse, o Espírito de Deus iria vir nos capacitar para amarmos como ele amou. E sabe, Jesus não poderia, no começo do ministério dele, falar, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém sabia. Ninguém conhecia Jesus. Ninguém tinha convivido com ele. Não tinha como ele falar isso. Primeiro porque eles perguntaram de acordo com a lei. Começa por aí. E segundo que eles não conheciam Jesus. Gente, vocês têm noção que ninguém ali sabia o que significava amor incondicional ainda? Jesus é o primeiro que vem revelar o que é amor incondicional. E ao longo dos anos ali, quando eles foram vendo como Jesus agia, como Jesus falava, como ele aceitava as pessoas, como ele sentava à mesa com os pecadores, como ele tinha misericórdia, como ele perdoava. Ali então, quando todo mundo já tinha entendido, ele fala, agora vocês podem amar como eu amei. Agora vocês têm uma referência para amar.
Agora vocês sabem o que é amor incondicional. E agora, através do meu Espírito em vocês, vocês são capazes de amar como eu amei vocês. Esse é o nosso Jesus. Que graça maravilhosa. Meu Deus. Agora eles tinham uma referência do que é amor incondicional. E o que o Espírito Santo quer nos lembrar é que através de Jesus, você já experimentou esse amor. É verdade ou não é? Cada um que está aqui teve a oportunidade de experimentar esse amor, de receber esse acolhimento, de ter esse abraço do Pai, esse beijo do Pai. Você sabe o que é amor incondicional. Por isso agora você pode amar incondicionalmente. E por que será? Tem um detalhe aqui que eu não sei quantos perceberam. Quando ele fala um novo mandamento, Eliseu, o engraçado é que o pessoal do host, o pessoal da dízimos e ofertas, estava todo mundo no mesmo espírito, né? Mas eu não sei se vocês repararam, quando ele fala, eu tenho um novo mandamento para vocês, ele não cita amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu entendimento. Por que será? Por que será que Deus não cita isso? Porque, gente, diversas vezes na palavra, Deus, Ele quer ser amado através do seu próximo. Amar o seu próximo é amar a Ele. Deus, Ele é o significado do que é altruísmo. Ele não está preocupado no quanto que você pode fazer por Ele, para Ele, falar com Ele, para Ele. Ele é cheio de tudo, Ele tem abundância de tudo. Ele só dá, Ele quer dar e Ele quer que nós sejamos assim também. Então o que Ele quer? Não quero nada para mim, não. Faça por esse irmão como você está fazendo para mim. É como se você estivesse fazendo para mim. Ele falou isso. Sabe que em nome de Jesus, isso que eu estou falando aqui, não seja só um entendimento, não venha para sua mente só como um entendimento, mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo, que haja, sabe, que você abra espaço para haver um trabalhar do Espírito dentro de você. Para que haja uma revelação disso. Uma rendição a isso. Amém? Na nova aliança você ama a Deus amando o próximo como Ele te amou. Mas Inanda, e se meu irmão estiver errado, ou cheio de complicações, ou ele for soberbo, ou ele pensar muito diferente de mim, ou tantos ous. Mas o que a palavra fala? Que a graça cobre uma multidão de pecados. É exatamente esse. Cheio de complicações, cheio de falhas, cheio de defeitos. Que Deus quer que a gente ame. Porque para ser incondicional, não pode haver condições. Independe de condições, não é verdade? Então é principalmente esse que Deus quer que a gente acolha. Poucos améns, mas eu creio que vocês estão recebendo. Olha só, eu sei que vocês estão prestando atenção. Eu ia falar assim, se vocês não prestarem atenção em nada, anota isso. Mas vocês estão prestando atenção e isso é uma coisa para você ter mais a sua atenção. Se você quiser anotar no seu celular, em qualquer lugar, anota. Porque isso é importante demais. Amor incondicional é aquele que independe da condição. Pois é quando amamos aqueles que não merecem, é quando praticamos o fruto do Espírito. Tem uma continuação aí, que é a mais importante de todas.
E é só quando praticamos o fruto do Espírito que crescemos, como Paulo cita em Efésios, a estatura completa de Cristo. O nosso propósito, eu não sei o seu, mas o meu, é ser cada dia mais parecida com Jesus. Cada dia que eu sou mais parecida com Jesus, eu sou mais feliz. A minha vida é mais leve, a minha vida é mais próspera. A minha vida transborda amor, transborda paz. E se a gente tem esse objetivo, se alguém aqui também tem esse propósito, saiba que a gente só alcança isso praticando o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. É o caráter de Jesus. E quantas vezes a gente quer evitar praticar? Porque, gente, no praticar, quando que eu pratico a minha paciência? Quando alguém tira a minha paciência. Quando eu pratico a amabilidade? Quando alguém não é amável comigo. E às vezes eu quero me abster de momentos assim, eu quero me abster de ter que lidar com pessoas, eu quero me abster de não crescer. Quando na verdade é aquilo ali que vai te fazer mais parecido com Cristo. Quando na verdade é aquilo ali que vai te trazer uma vida abundante. Um amadurecimento e você vai se tornar mais parecido com Jesus. Posso ouvir mais améns? Esse é o nosso propósito, ser cada dia mais parecido com Jesus. Olha o que Romanos, olha o que essa carta que Paulo envia a Romanos, ali nessa igreja em Roma, muitos gentios estavam se convertendo. Só que daí alguns judeus também começam a se converter e começam a ir frequentar essa igreja. E ali começam a acontecer alguns embates, alguns conflitos, alguns problemas. E aí Paulo então escreve essa carta para os cristãos ali daquela igreja de Roma. E olha o que ele diz para a gente, presta atenção nisso. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam, Jesus fala, caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, todos nós tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo quem? Cristo Jesus. Para que vocês, unânimes, em uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Uau! Meu Deus! Gente, vocês estão percebendo aqui que Paulo está enviando essa carta, falando com esses cristãos, vocês são os fortes. Porém, ele estava enviando essa carta porque estava tendo problema. Porque estava tendo discussões, porque estavam tendo conflitos. Mas mesmo assim, Paulo fala, vocês são fortes. Vocês estão entendendo que mesmo aqueles cristãos, com toda a dificuldade deles, com todas as falhas deles, estão entendendo isso? Paulo chama eles de fortes. Por quê que Paulo chama eles de fortes? Porque, gente, essa era a verdade sobre eles.
Por mais que às vezes eles estivessem agindo, presta atenção nisso, por mais que eles estivessem agindo com imaturidade, a verdade era de que eles eram fortes em Cristo. Paulo estava olhando para eles como Jesus olha para mim e para você. Ele olha para você e te vê como forte. Por quê? Porque você tem a revelação da graça de Deus. Porque muitos judeus estavam chegando ali, gente, e eles estavam meio que sem entender aquela liberdade que eles tinham. E nisso estavam começando atritos. E Paulo fala assim, mas vocês são os fortes. O que ele estava falando assim? Você que tem a revelação da graça, você é o forte. Você que nasceu de novo, você é o forte. Uau, e eles só precisavam crer naquilo que Paulo estava falando sobre eles. E isso é o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Você é o forte da situação. Você pode... Não vou deixar passar essa. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você é o forte. Creia nisso. Creia nisso. Por mais que talvez você nunca tenha recebido acolhimento por parte dos seus pais ou familiares, presta atenção nisso. Porque muitas pessoas pensam assim, como eu vou acolher se eu nunca fui acolhido? Mas por mais que você não tenha tido uma família que te acolheu, um pai que te acolheu, uma mãe que te acolheu, você tem um Deus que é o seu Pai, que te acolhe. E Ele é a sua maior referência de acolhimento. Ele é a sua referência de como amar. E nós, que somos seres humanos, a gente nunca deixa de aprender. Talvez você fale, mas eu ajo assim, eu faço isso, eu penso isso porque eu aprendi assim. Mas a gente nunca deixa de aprender. E hoje, o que você tem aprendido é agir como Jesus agiu. É pensar como Ele pensa. É falar como Ele fala. Você tem essa oportunidade de aprender tudo de novo. E basta você agarrar isso, segurar e falar assim, é o que eu quero viver na minha vida. Nessa passagem, Paulo estava se referindo a vários atritos, várias discussões, mas principalmente sobre os religiosos que estavam ali. Aqui Paulo está falando sobre suportarmos as dificuldades dos fracos em todos os nossos relacionamentos. Mas a maior parte ali, ele está mencionando por conta dos religiosos. E deixa eu falar uma coisa para você. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos acolher os religiosos também. Porque os religiosos são filhos amados para Ele. E sabe, você pode pensar assim, nossa, Nanda, mas vou te falar, eu suporto qualquer pessoa. Uma pessoa imatura, uma pessoa, mas um religioso, talvez você esteja pedindo demais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido, minha querida. Se não fosse pela misericórdia de Deus e pela graça, você não teria sido liberto um dia da religiosidade. Todos nós tínhamos um pouco de religiosidade dentro de nós. E Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos libertou da religiosidade. Pela sua graça e pela sua misericórdia, estamos hoje aqui. Numa igreja que prega a graça, que prega a fé, que nós hoje entendemos e temos essa revelação. Porque foi pela graça e misericórdia de Deus que Ele nos alcançou. E é isso que a gente precisa ter em mente. Essas pessoas continuam sendo filhos. Elas têm os defeitos dela, nós temos o nosso. E quando a gente acolhe
a gente não olha, não importa o defeito da pessoa. Não importa o que de errado ela faça. Se tem alguém querendo acolhimento, nunca se recuse a dar acolhimento para alguém que pede acolhimento. É claro, gente, que a gente não vai acolher pessoas. Acolher não significa tolerar abuso. Acolher não significa tolerar desrespeito, mau comportamento. Até porque, ao contrário, amar também é colocar limites. Colocar limite é uma forma de amar você e amar o seu próximo. Mas primeiro vem o amor e o acolhimento. Se essa pessoa quer amor e acolhimento, dê amor e acolhimento. Talvez ela nem saiba que precisa ser acolhido por você. Sabe, uma coisa que o rei fala, que eu falo assim, cara, é isso. Ele fala assim, existe um Jesus fora da gente, que é aquele que nos acolhe com as nossas falhas e com as nossas imperfeições. Mas existe um Jesus dentro de nós, que acolhe o outro com as falhas e imperfeições dele. E o que Jesus quer que você olhe mais é para ele, esse Jesus que tem dentro de você. E sabe o quê? Você é o forte. É você quem vai ensinar essa pessoa. É você quem vai edificá-la. É você que vai ajudar. O que essa pessoa precisa está dentro de você. Tão fácil a gente abandonar as pessoas que têm defeitos. E nós, cheios de defeitos, nunca fomos abandonados. A nossa referência perdoa quando a gente não merece. Ama quando a gente não ama de volta. E sabe que em nome de Jesus, gente, isso ressoe no seu coração, sabe? Porque é sobre amar quem não pensa igual a mim. É sobre amar quem pensa completamente diferente de mim. Uau, eu espero do fundo do meu coração que o Espírito Santo esteja revelando isso para você. Porque só Ele pode. E no dia que você se render a isso, porque não é um esforço seu. Nunca vai ser. Se trata de graça. Se trata sobre uma capacitação sobrenatural do Espírito em você. Porque se fosse depender de nós, nós nunca conseguiríamos. Nunca. E talvez você fale, mas Nanda, é difícil. É difícil mesmo, tá aí. Tem uma coisa que eu vou concordar com você, é de que é difícil. Até porque está envolvendo o nosso ego. Está envolvido talvez o fato de nós termos sido machucados, da gente ter sentido dor, da gente ter se sentido minimizado, desvalorizado. Eu não sei que situações a gente passa na vida com as pessoas que a gente se recusa a acolher. Mas como a Cherise falou na última palavra dela, são só sentimentos. Essa não é a verdade sobre quem você é. Sentimentos, ela falou, passam, a verdade permanece. A verdade é que você é um filho amado, cheio de paciência, de amabilidade, de paz, de domínio próprio, de mansidão, de paciência, de alegria. Isso é quem você é. E se não for você, Hugo, se não for você demonstrar esse amor, quem vai? Se não formos nós que entendemos a graça de Deus, quem vai ensinar essas pessoas? Quem vai acolher? Como eu falei, muitas vezes a pessoa nem sabe que precisa ser acolhida. Mas nós sabemos. Nós somos os fortes na fé. A gente percebe
que aquela pessoa precisa de acolhimento, não recuse, acolha, porque esse amor de você acolher essa pessoa pode transformar tudo na vida dela. Pode transformar o jeito dela ser, o jeito dela pensar, o jeito dela agir, porque só o amor pode transformar a vida de alguém. Então, sabe, church, eu queria deixar vocês com essa palavra no coração de vocês, que vocês possam meditar nela, sabe? E falar, Espírito Santo, fala mais comigo. Eu quero me render completamente a esse amor. Eu quero deixar que você me capacite. Porque eu, de forma humana, não conseguiria, mas eu sei que o teu Espírito habita em mim. E através do seu Espírito eu sou forte. Vocês são fortes. Vocês são fortes. Vocês podem perdoar porque vocês são fortes. Vocês podem pedir perdão porque vocês são fortes. Vocês podem relevar porque vocês são fortes. Vocês podem ensinar porque vocês são fortes. E essa é a palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu espero que Ele tenha ministrado na sua também. Amém.